Palmas para Chico, né? Não para mim, palmas para Chico. Muito obrigado, meus amigos. Muita paz. 5 minutinhos. Quem não puder ficar até o final, pode procurar os livros sobre Chico Xavier. Lindos casos de Ramiro Gama, As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto-Maior. E tem o DVD e o CD da vida de Chico, 5 CDs e DVDs sobre depressão, sobre casamento, reencarnação, a paz em família, vários títulos, toda a renda revertida para a Associação Estação da Luz, que estará produzindo muito em breve um filme sobre Bezerra de Menezes e uma série de filmes sobre os livros de André Luiz, para nós levarmos o Espiritismo além fronteiras, sendo dublado para o inglês, para o espanhol, legendado, para levarmos essa mensagem do amor, a mensagem do filme que toca os corações e o livro que esclarece, a soma da força do livro com a força do filme. Queremos então agradecer a presença de cada um dos senhores, a nova consciência e a paciência, a grande lição que nos deixou também esse encontro de hoje. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, Nazareno Feitosa. Eu queria só a atenção do público, uns minutinhos. Nós falamos no início de uma situação que ocorreu durante esse 16º encontro, e face isso, foi produzido um documento, o qual será encaminhado ao Ministério Público e a órgãos de imprensa também, o documento o qual nós estaremos pedindo a todos, se possível, subscreverem. Eu queria convidar aqui a nossa jornalista e companheira, ela é de Pernambuco, a jornalista Gorete Lima. Gorete, por favor. Pessoal, os CDs e DVDs tem também na livraria aqui ao lado, tá? Eles vão ficar na livraria, quem quiser adquirir depois, não tem nenhum problema. Ou no livro, no ônibus, na livraria itinerante Chico Xavier, ou lá no MIEP, o encontro o movimento de integração do Espiritismo Paraibano. Obrigado. Pois bem, Gorete irá ler o teor deste documento, nós estaremos também à tarde fazendo isso, e justamente para que haja uma colaboração de todos, subscrevendo e corroborando o que aqui vai ser mencionado. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seus artigos 3º, inciso 4 e 5º, incisos 6, 7 e 8, garante a manifestação de pensamento na forma da lei, incluindo a expressão de crenças e cultos religiosos. O inciso 4 do artigo 3º dos princípios fundamentais da Constituição brasileira determina que haja promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Em seu artigo 5º, inciso 6, a Carta Magna do país garante que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O inciso 8, por sua vez, expõe que ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. No entanto, o 16º Encontro para a Nova Consciência, evento pautado na cultura da paz, vem sendo alvo de atos violentos que ferem a Constituição brasileira, inclusive no que fala no direito de ir e vir das pessoas. Se não bastasse as agressões de cunho verbal realizadas por jovens desde a abertura do evento, na sexta-feira, as ações praticadas agravaram-se a partir do domingo, durante a realização do ato macroecumênico no anfiteatro do Parque Evaldo Cruz. Na ocasião, esses jovens, vestidos de palhaços, além de atrapalharem a celebração com apitos e tambores, tentaram intimidar representantes das tradições religiosas e filosóficas ali presentes. A violência prosseguiu durante a segunda-feira, quando à tarde o mesmo grupo voltou ao Teatro Municipal Severino Cabral, bem como a outros espaços dos eventos paralelos ligados ao Encontro para a Nova Consciência, tentando impedir que os frequentadores participassem das atividades programadas.
Durante a programação da noite, os manifestantes, entre aspas, colocaram em risco a integridade física das pessoas, uma vez que trouxeram latas com material de combustão, colocando-as na escadaria do teatro e, por fim, ateando fogo. Diante dos fatos expostos e de outros que ocorreram em anos anteriores, mas que não são necessários comentá-los neste momento, solicitamos a todos aqueles que se consideram cidadãs e cidadãos agredidos pela violação dos direitos garantidos pela Constituição da República Federativa do Brasil, refletir sobre os acontecimentos e, se for de acordo com esta atitude de indignação, assinar um manifesto em prova da garantia de realização do evento, assegurando, inclusive, a integridade moral e física das pessoas que participam do mesmo. Obrigada. Bem, gente, a gente vai hoje à tarde, em alguns pontos, vai estar esse manifesto aqui. Vocês assinam, colocam RG, né, para que tenha força, porque esse manifesto vai ser encaminhado ao Ministério Público, né, à imprensa e o local de origem. Né? Nós que estamos pautados na cultura da paz não vamos fazer o que eles estão fazendo, mas também não podemos ser omissos diante de tanto atos de violência e vandalismo. Obrigada. Às vezes eu fico pensando, o que será da gente nas mãos desses homens que nem parecem gente? É tão mundo velho, mundo complicado. Preferem apostar nas guerras, parece doença, tá sobrando ódio, falta consciência. Só nós já vamos retornar, tá ok? Nós já vamos retornando. Ficaram poucos ainda, mas deve ter gente lá fora. Quem puder dar só um aviso lá que a gente já vai começar, por conta que eles vão fazer ainda a limpeza aqui no auditório. Então nós vamos poder falar só 20 minutinhos, tá? Ok? Vou só ali rapidamente no banheiro, já retorno, a gente já começa, tá bom? O evento Nova Consciência está sendo transmitido também pela internet, através do site do nosso irmão Tony do Telão, que é o site dele, é o www.tonytvgigante.com.br www.tonytvgigante.com.br. O evento Nova Consciência, logo mais à tarde, continua com o encerramento dos eventos paralelos, da sua programação paralela, e face a hora, né, vai começar um pouquinho atrasado a mesa da tarde. Teremos a última mesa redonda do evento, estará tratando sobre o tema espiritualidade e a transformação efetiva do ser humano. Teremos a participação do astrólogo Antônio Carlos Arges, o Bola, o Alexei Dostwart, que também é um astrólogo de São Paulo, está vindo pela primeira vez, e o Dr. Cláudio Azevedo, que discorrerão sobre essa temática no início da tarde. E logo em seguida, após um pequeno intervalo, teremos a mesa que é tradicional, uma mesa sobre previsões 2007, que terão as participações do Valdemar Falcão, que é astrólogo, do Virgílio Vassalo, representando aqui a tradição cigana, da Yassandra Epega, da tradição dos orixás, e a Neuza Dutra, como também astróloga, participando dessa mesa. Fora isso, teremos outros eventos, a continuidade dos eventos paralelos, que são o encerramento dos cursos e workshops, dos cursos de xamanismo, do simpósio de terapias holísticas, de reiki, de massoterapia, os cursos baralho cigano,
e sobre xamanismo, né, que eu acabei de mencionar. Além disso, teremos eventos, o encerramento do 10º seminário de ecologia, que está acontecendo lá na Faculdade de Administração, o encontro sobre filosofia perene, esse será aqui no Mini Teatro Paulo Pontes. O 7º encontro sobre islamismo, com o sheik que esteve na mesa aqui pela manhã. Esse evento paralelo estará acontecendo, aliás, aqui no Teatro Paulo Pontes. E o encerramento do MIEP, né, Movimento de Integração do Espírita Paraibano, encerramento também do evento do Movimento Internacional para a Consciência de Krishna, encerramento do evento, o 9º Encontro de Ateus e Agnósticos, que está acontecendo lá na Faculdade de Administração, e também o encontro Comunicação e Cultura de Paz, que é com a Universidade Estadual da Paraíba, na sua Faculdade de Comunicação. Logo após a breve comunicação de Nazareno, nós teremos que dar uma fechadinha para a limpeza e o pessoal do som, luz, poderem almoçar para voltar à programação da tarde, que vai ter que ser atrasada um pouquinho, tá bom? Obrigado a todos. Nazareno, por favor. Só da filmagem tá ok? Filmagem. Wellington. Amigo Wellington, rápido. Você não quer ligar ali não, para ele? Você sabe o que é sentir sem nada e não ter com quem contar. Alguém pode procurar pelo Wellington ali fora, o cinegrafista. Você não quer ligar a câmera dele não? Vê se você consegue ali. Pessoal, a câmera estava se balançando sozinha, vocês viram isso? Deve ter muito medo de efeitos físicos aqui hoje, viu? A turma daqui viu, não foi? Atenção, Wellington. Atenção, Wellington, ou Wellington. Cadê ele? Você não consegue ligar não ali? Vamos lá, compadre. Ok, Wellington? A outra já está ok? Você me traz esse tripé para cá? A outra já está ok? Só o tripé, deixa o microfone aí. Não, vai demorar. Vamos logo, vamos começar logo então. Ok? Filmando. Atenção, câmeras, ação. Só quem quiser depois o DVD pode procurar no MIEP, tá? No Movimento Espírita daqui, talvez em algumas livrarias das casas a gente possa deixar também. Os nossos CDs, DVDs também vamos deixar. E vamos deixar um exemplar de cada na biblioteca lá do MIEP com o nosso querido Ivanildo, para quem quiser escutar gratuitamente, não puder adquirir, também pode escutar ou assistir e depois devolve na biblioteca, tá bom? Lembrar que tem também mais lá no ônibus, caso tenha acabado os títulos aqui, lá no MIEP também tem nossos DVDs e CDs. Então vamos começar pelos lindos casos de Chico Xavier, e a biografia dele não vai dar tempo da gente abordar, porque só nos deram 30 minutos. Vocês preferem os casos ou a biografia? Os casos, né? Vocês adoram fofoca, né, pessoal? Todo mundo gosta. Então vamos lá. Vamos voltar, então, à nossa segunda parte,
reiniciando pedindo a Jesus, o Mestre amorável de todos nós, para que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos deixe a sua paz. Chico Xavier notabilizava-se também pela tolerância, como nós dissemos. Engraçado que a palavra diabo, que vem de diabolos do grego, significa aquele que divide, aquele que separa. Então, toda vez que nós estamos fazendo segregação de qualquer espécie, estamos dando, entre aspas, ouvidos ao diabo, que é uma figura mitológica para nós, apenas são espíritos atrasados, equivocados, que nós prejudicamos no passado. E a palavra Satanás, também do seu original, a etimologia, diz que não é somente adversário, inimigo, mas também aquele que condena. Aquele que condena. Então, Severino Celestino faz uma abordagem extraordinária, palestrante daqui da Paraíba, sobre as traduções bíblicas, em palestras e seminários, e em 2 livros que ele tem à disposição, analisando as traduções bíblicas e o Sermão do Monte. Chico Xavier, meus amigos, era querido. Chico Xavier foi indicado como mineiro do século, não somente porque era médium, mas sobretudo porque era bom. Isso tocava o coração das pessoas. E por isso, ele marcou tanto os nossos corações, e até mesmo no momento de desencarnar, escolheu um dia em que toda a população brasileira estivesse alegre, feliz, que não sentisse a sua falta, que não chorasse a sua partida, que nada mais é do que um retorno ao mundo maior, de quem cumpriu muitíssimo bem a sua missão. Então temos que estar felizes, e ele certamente está trabalhando do lado de lá. Gostava de brincar com aquelas beatas, entre aspas, que o circundavam, e Chico dizia: minhas irmãs, quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. E aquelas senhoras diziam: olhe, Chico, quando você for, lembre-se da gente, viu? Mas ele explicava: eu acho que vocês não compreenderam. O céu que eu me refiro é uma sigla, significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero trabalhar de médium no umbral. E a gente morrendo de medo de ir para lá, não é? E Frederico Menezes diz que a gente não deve ter medo de ir para o umbral, não. Porque, segundo ele, lá vai estar assim de gente conhecida. Então a gente não precisa ficar preocupado. Vamos ver nossos amigos trabalhadores, dirigentes da Casa Espírita e tal. Mas você aqui, pois é, Nazareno, você também? Isso também, meu amigo. E perguntar, quando vê aquela pessoa complicada, a gente dizer assim: você, eu tinha certeza que vinha para cá. Mas vamos fazer diferente? Eu já falei lá em casa. Olha, quando forem colocar a roupa para ser inumado, para ser enterrado, vocês colocam uma plaquinha aqui na minha roupa, um crachá, escrito trabalhador. Para quando eu chegar lá no umbral, o pessoal dizer: Nazareno, você aqui? Eu vou dizer: mas estou a trabalho. Por que a gente vai lá ficar chorando, com remorso, com sofrimento? Não. Vamos trabalhar no bem, vamos fazer evangelho no umbral, vamos fazer ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita lá, vamos aplicar passe, socorrer quem estiver sofrendo. Os espíritos maus vão fazer de tudo para a gente sair de lá. Então vamos lá a trabalho. Por que a gente vai chorar? Eu tenho certeza que nenhum de vocês vai para o umbral, vocês são pessoas boas. São mensageiros da Boa Nova, rede viva pela doutrina espírita em todo o planeta. Então, se a gente for passar, ou se alguém nosso conhecido estiver lá, também não se aflige, porque é temporário. Não existem penas eternas na doutrina espírita. Deus é a soberana justiça, o Pai de infinita bondade. E se Ele é a suprema inteligência do universo, e a gente está passando uma temporadinha por lá, é para nos curar do orgulho, do apego aos bens, do apego às pessoas, aos ciúmes doentios, para que a gente resplandeça no mundo espiritual. Purgatório significa limpar, purificar. Então, tudo que Deus faz é para o nosso bem. Deus só permite o mal na terra, porque sabe que dele nascerá um bem maior
nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nada de medo de ir para o umbral. Chico era tão ecumênico e tão tolerante com as pessoas, que certa vez, alguns companheiros de outra religião pegaram Chico Xavier em casa, dizendo que ia levá-lo para tal lugar, e levaram-no para um bordel, uma casa de prostituição. Chico era tão humilde, que chegando lá, não foi embora, não saiu correndo, como nós, talvez, tivéssemos lá o quê? Um nazareno, palestrante espírita da nova consciência aqui no umbral. O que é que vão pensar de mim, não é? Mas ele era tão diferente, que ele ficou lá. Aquelas irmãs que estavam ali, lhe reconheceram, disse: você é Chico Xavier? Ele: sou eu mesmo, minha irmã. Vamos fazer o evangelho aqui? Elas fecharam as portas do bordel, e Chico fez o primeiro evangelho no lar, em uma casa de prostituição. Ele veio para os enfermos. Os sãos não precisam de médicos. Esse era o nosso querido Chico, o cisco de Deus. Então nós temos muito medo das críticas. Em um determinado provérbio, que eu não recordo o autor, nos dá 3 soluções para a crítica. Quem aqui nunca foi criticado na vida, por favor, levante a mão. Todo mundo aqui já foi criticado? Nem vocês espíritas escaparam? Pois tem a solução. São 3 regras bem facinhas. A primeira regra é: não diga nada, para que ninguém lhe critique. A segunda regra é: não faça nada, para que também as pessoas não se queixem de você. E a terceira regra é: não seja nada. Aí eu falei isso numa palestra, um senhor que estava na frente levantou a mão e disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar. Eu disse: mas por quê? Porque vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então não tem jeito de fugir das críticas. Chico Xavier, Francisco de Assis, era chamado de louco, pazzo, na sua cidade. Jesus de Nazaré era criticado. Então Chico notabilizou-se por muitos casos. Quando, certo dia, ele estava muito incomodado com os elogios que lhe faziam, ele ficou pensando: eu sou um ladrão, eu sou um indigno, eu não mereço os elogios, porque as obras não me pertencem. E ficou sentindo mal naquela hora. O espírito Neio Lúcio lhe apareceu. Ele disse: Chico, você não deve ficar assim. Você também os merece. Então o espírita pode ser elogiado sim, viu, pessoal? Agora, falar mal a gente adora, né? Falar bem parece que não pode. Vamos falar bem. Se o palestrante ficar vaidoso, a prova é dele. A gente fez a nossa parte. Então, Chico disse para ele o que acontecia, e ele disse: não, Chico, imagine 2 cidades separadas por um caminho difícil, e que uma repleta de bens, de remédios, de alegrias, e a outra passando uma extrema penúria, muita fome, muita destruição, muito sofrimento, muitas doenças. Imagine um burrinho que, colocando em sua cangalha muitos víveres, muitos alimentos e remédios, obediente, humilde, dócil, leva aqueles medicamentos e alimentos até a cidade onde estão passando necessidades. E ele, quando pôde se comparar a um burrinho, ficou extremamente feliz. Chico era o burrinho de Deus. Era tão simples e tão bom diante das críticas, que seguia o que Gandhi nos convidava: sede como sândalo, que perfuma o machado que o fere. Assim era também nosso querido Chico. Quando está caminhando pela cidade, encontra-se com Joviano, seu amigo, e que ele diz: Chico, você não sabe o que aconteceu? O seu Juca, seu antigo patrão, desencarnou. Completamente à miséria, na indigência, vai ser enterrado pelo rabecão, pelo caixão da prefeitura, porque a sua família não tem dinheiro. E Chico ficou extremamente comovido. Chora naquele momento e pede a Deus que possa ajudar aquele homem que lhe fora tão bom, que lhe dera um emprego, que ele permitira ajudar a sua família e tantas pessoas. E sai de porta em porta, com o chapéu virado ao contrário, pedindo esmolas.
Em breve, toda a cidade está sabendo do que acontecera, e até o seu pai tenta demovê-lo daquela ideia, mas Chico diz que não pode deixar um grande amigo ser enterrado daquele jeito. E, caminhando pelas ruas, encontra um cego, que ele pergunta: Chico, onde você vai? Ah, meu nego, eu estou indo buscar recursos para enterrar o Juca, meu ex-patrão, que está completamente na miséria. Meu nego diz para ele: Chico, eu ouvi falar. Naquela hora, Chico percebe dos olhos apagados descer 2 lágrimas longas. Ele pega o seu saquinho de esmolas e diz: Chico, aqui tem algumas esmolas de hoje e de ontem. Leve para ajudar a família do seu Juca. E Chico se compadece, vê a grandeza daquele homem tão simples, necessitado, que ajuda a enterrar seu Juca. Toda a sua família se comove, a família de Chico também. Chico estava certa vez em casa e seus irmãos estavam se queixando porque estavam roubando roupas do varal, e Chico, que só tinha um paletó, vendo o seu paletó ser estendido, os seus irmãos disseram: Chico, monte guarda, fiquem alerta para proteger as suas roupas, inclusive seu paletó. E Chico monta guarda, mas o ladrão se aproxima e ele não diz nada. Ele leva o seu único paletó e Chico continua orando por ele. Mais adiante, quando o ladrão coloca a mão nos bolsos do paletó, tinha um bilhete: Deus o abençoe. Esse era o nosso Chico. Outro dia, ele estava dizendo a alguns amigos qual o seu caso mais importante, o momento que mais lhe tocou o coração. E ele diz que estava saindo de casa com o horário marcado, tinha um compromisso inadiável. Alguns autores dizem que no cartório, outros dizem que era numa entrevista de emprego onde ele ia ganhar 3 vezes mais, e que se não fosse naquele horário, perderia a fila. E ele sai de casa apressado para pegar o ônibus que passava a cada 2 horas. Se ele não pegasse aquele ônibus, perderia a sua chance, ou compromisso inadiável. Quando está a caminho, percebe o ônibus aproximar-se e do outro lado uma criancinha que gritava: seu Chico, e vinha correndo em sua direção. Naquele momento ele ficou dividido. Ou pegava o ônibus e conseguia o emprego, onde ganharia 3 vezes mais, ou esperava a criança chegar. Mas ele decide. Deixa o ônibus ir embora, ajoelha-se e recebe a criança. A criança lhe diz: seu Chico, o que foi, meu filho? Ah, seu Chico, eu queria lhe dar um beijo. E Chico: dê, meu filho, me dê não só, mas 10 beijos. A criancinha tirou uma flor, daquelas que se pega nos canteiros das ruas, e ele disse: Chico, eu trouxe uma rosa do jardim do céu para lhe entregar. Naquele momento, Chico tivera a certeza da sua missão aqui na terra, que ele viera certamente para jamais deixar de atender um necessitado, uma pessoa sofrida, que aquilo era superior à sua condição social, à sua felicidade. E afinal, era uma criança. E nós nos esquecemos tanto dos nossos filhos. Damos celulares, dinheiro, bicicletas, motos, automóveis. Mas não nos doamos, porque não temos tempo. Mas Jesus, que só tinha 3 anos e 12 apóstolos e letrados, não andava estressado nem correndo, sempre sereno, e quando vieram as criancinhas, ele disse: não as impensais, deixai vir a mim as criancinhas. E vos digo a verdade, que se vós não vos assemelhardes a esses pequeninos, não entrarei no reino dos céus. Então Jesus tinha tempo para as crianças dos outros, porque renunciou também à sua família, e as nossas crianças estamos deixando ao abandono. Merecemos meditar sobre isso. E os causos de Chico Xavier? Tem muitos causos alegres.
Certo dia, no seu quintal estava um enorme formigueiro, comendo as poucas plantas e hortaliças que ali se encontravam. E um amigo disse: Chico, mesmo você não querendo, eu vou colocar veneno para as formigas para acabar com esse problema. E Chico fica desesperado. Vai até o formigueiro e fala baixinho: minhas irmãs, por favor, vão embora daqui, porque vai haver um formigicídio. Estão querendo trazer veneno para colocar aqui. Por favor, vão embora. E as formigas o obedeceram. Ele costumava falar com as plantas, com seus animais, um sincero amor por eles. Chorava muito quando os perdia. Teve vários gatos, vários cães, o Lorde, o Branquinho, a cadela boneca. Era um ser, assim como Francisco, cujo amor transcendia os reinos. Esse, o nosso querido Chico. E certo dia, dando uma psicografia, ao lado de Pietro Baldi, que psicografou a sua voz, Chico psicografou nada mais, nada menos do que o pobrezinho de Assis. Francisco esteve ao seu lado. E ele contava aos amigos: meus irmãos, foi uma experiência que eu jamais esquecerei. Porque durante vários dias, várias semanas, eu fiquei contagiado com todo aquele amor. Eu abraçava as pessoas com tanto amor, com tanta alegria. Depois de algum tempo, eu voltei a ser o Chico ruinzinho que eu sou mesmo. Era o nosso querido Chico. Um dia, ele estava sofrendo muito, psicografando no centro. Chico, que ficara cego de um dos olhos, um problema no cristalino, que sangrava, doía muito, ele medicava-o sempre, e mesmo assim trabalhava sem parar, psicografando livros, uma tarefa muito penosa para ele. Mas era a sua maior alegria, era ser médium. Um paradoxo para mim, que vejo tantos companheiros com essa mediunidade, essa faculdade abençoada de fazer o bem, conquistando amigos no mundo espiritual, ajudando encarnados, como Bezerra foi recebido por centenas de espíritos no mundo maior, que ele ajudara como doutrinador na Federação Espírita Brasileira. Então, um médium, diz Joana de Ângeles, uma vida com mediunidade, uma reencarnação, vale por duas, com o exercício do bem. Nossos olhos não têm culpa de vermos a guerra, a destruição, a fome. Nós podemos voltá-los para as flores, para o sorriso das crianças, para a alegria. A mediunidade também é neutra, educando-a nas casas espíritas. Através do livro dos médiuns, nós vamos poder fazer com nossos olhos, auxiliando tanto os enfermos, como admirando as maravilhas do mundo espiritual. E Chico estava então psicografando, ditando receitas homeopáticas de Bezerra de Menezes, e quando depois de Bezerra ir-se e estar a seu lado o companheiro Antônio Flores, do mundo espiritual, Chico está com o olho extremamente dolorido aquela noite. E não sabendo o que fazer, porque não poderia ir em casa, pede a irmão Flores: por favor, vá até Bezerra e peça que ele possa retornar para cuidar do meu olho, que está doendo demais. Eu já não estou suportando. Irmão Flores parte, e em poucos instantes um clarão surge ao lado de Chico. Era Bezerra de Menezes. Mas Chico, por que você não me falou? Nós poderíamos ter aplicado-lhe passes, suavizando o seu sofrimento. E Chico lhe diz: doutor Bezerra, eu não mereço. E Bezerra perguntou: mas por que, Chico, você não merece? Doutor Bezerra, porque eu sou apenas uma besta, tentando cumprir a sua missão, dar conta do seu trabalho. Não sou mais do que isso. E Bezerra olhou para ele, e ele disse: mas Chico, se você é uma besta, o que é que nós somos? Ele olhou para Bezerra e disse: doutor Bezerra, você é o veterinário de Deus. Vem cuidar da besta, Chico Xavier. Chico e suas piadas singelas.
Outra vez ele estava diante de um grupo de crianças, e as crianças estavam se apresentando com vários instrumentos musicais, com trompetes, com a tuba, com tambores. E o menino pequenino, mais jovem, moreninho, estava ali na frente e muito encabulado, porque o seu instrumento era muito simples, era tão somente um chocalho. E ele estava ali quietinho, e Chico, com a sua visão de amor, percebeu que ele estava se sentindo humilhado, envergonhado pelo seu instrumento. Quando terminou, Chico conversou com eles e se abaixou diante daquele menininho. Ele disse: ah, meu filho, como é que se chama esse seu instrumento? Chama-se chocalho, seu Chico. Pois é o que eu gosto mais. É, seu Chico, por quê? Porque é o único que rima com trabalho. Chico sempre nos consolava, nos alegrava. Então, Chico notabilizou-se também num programa de TV, na antiga TV Tupi, no ano de 1971, em um programa chamado Pinga Fogo, em julho e em dezembro, que deveria ser de apenas 1 hora e pouco, e que a audiência foi tão grande, foi reprisado tantas vezes, que a direção pediu para manter no ar por mais de 4 horas. Chico sendo sabatinado por uma série de repórteres, não espíritas, somente 2 deles espíritas, católicos, sendo entrevistado por evangélicos, por pessoas comuns, recebendo inúmeros telefonemas, batendo todos os recordes de audiências da época. A TV Tupi era semelhante à Globo hoje, e naquele momento, ele esclarece muitas dúvidas, comove as pessoas, mesmo os seus opositores que estavam ali, agredindo muitas vezes, no finalzinho estavam todos encantados com seu exemplo. E ele narrou uma história muito alegre. Uma pessoa lhe pede para contar a história do avião. Ele diz: olha, certamente isso deve ser para dar um tom de bom humor à nossa conversa. No ano de 1959, nós estávamos precisando viajar e tomamos pela primeira vez um avião. O avião pequeno, com muitas dificuldades, naqueles tempos heróicos, e quando estava lá em cima, começou a passar por muitas turbulências. Começou a chacoalhar bastante, fazer piruetas, e as pessoas ficaram apavoradas. O comandante explicou: meus amigos, não se assustem, é porque estamos enfrentando um fenômeno chamado vento de cauda. Significa apenas que nós vamos chegar mais depressa. E um companheiro olhou assim e disse: eu sei, mais depressa do outro lado. E ficou todo mundo desesperado, uns começaram a vomitar, as pessoas rezando, orando, desesperando, gritando, e Chico ali, acompanhando aquela movimentação, e disse: eu vou gritar também. Socorro, meu Deus, socorro, valei-me, Nossa Senhora. E estava ali naquele momento, quando um sacerdote estava orando com algumas freiras, e disse: olha, aquele ali é Chico Xavier, e eu sei que ele tem orado também por nós. E aí Chico disse: é mesmo, seu padre, é verdade, eu estou orando aqui. E continuou: socorro, meu Deus, orando e tal. Depois de 20 minutos, o Espírito Emmanuel entra pelo avião e diz: Chico, eu escutei o seu chamado, o que é que houve? Mas Emmanuel, você não está vendo? Nós estamos aqui, estamos correndo perigo de vida. É a hora da morte. E Emmanuel lhe disse: olha, Chico, isso não é nenhum privilégio. Há muitas pessoas no planeta correndo risco de vida. Então, você deve portar-se dignamente, dê testemunho da sua fé. Se vai morrer, mas aí Chico lhe pergunta: mas você não acha que nós estamos com risco de morrer? Não é realmente a hora da morte? E Emmanuel disse: realmente, vocês estão sofrendo um grave risco de vida, mas pelo menos morra com a educação. E foi embora. E Chico, depois que ele se foi, disse: eu queria saber como é que se morre com a educação. E continuou dizendo: socorro, meu Deus, socorro, valei-me, porque era a hora da morte. Esse homem tão simples, até de certo ponto de vista ingênuo, que é uma característica sublime, dizem os xamãs.
comoveu toda aquela população que assistia com a sua simplicidade, com a sua humanidade. Os xamãs, eu tive a oportunidade de estudar na faculdade de psicologia que nós iniciamos, eles dizem que existem 4 tipos de virtudes. Uma determinada tribo, salvo engano, a Lakota, diz que são 4 virtudes. A primeira é a coragem. Nós temos que ter coragem. Os guerreiros, até para enfrentar a nossa sombra, como nos dizia Carl Gustav Jung, precisamos ter coragem de enfrentar as nossas imperfeições, aceitá-las e amá-las. A segunda qualidade é a sabedoria. Precisamos da sabedoria para nos aperfeiçoarmos. A terceira é a iluminação. Quando descobrimos qual a nossa missão aqui na Terra, poderemos acrescentar, como está na questão 258, que normalmente os espíritos planejam a sua reencarnação. Então nós, quando encontramos a nossa vocação, a nossa missão na Terra, os talentos que o Pai nos confiou, porque somos todos diferentes, e colocamos eles para produzir, nos iluminamos, como Madre Teresa se iluminou, Albert Schweitzer, deixando a sua vida e indo morar na África, no antigo Gabão, dizendo à humanidade que nós devemos 400 anos de escravidão para os nossos irmãos. Iluminou-se Francisco de Assis, quando descobriu a sua missão aqui na Terra e passou a sua existência cantando de alegria e de felicidade. Então Chico nos deixou esse exemplo, e os xamãs acrescentam, que a última virtude é a inocência. Quando voltamos a ser crianças, quando não enxergamos maldade nos outros, quando temos a atenção plena, a vivência plena que as crianças têm, e por isso elas estão felizes, porque elas não se inquietam com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta o seu mal. Não vos inquieteis com o que hei de comer ou de vestir. Olhai as aves do céu, elas não plantam, não ceifam, não amontoam em celeiros, e o Pai que está no céu provê seu alimento a cada dia. Não sois vós muito mais do que os pássaros? Não é a vida muito mais do que a roupa? Olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam. E eu vos digo em verdade que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se o Pai veste assim a erva, que hoje nasce, e amanhã mesmo será lançada ao fogo, quanto mais a vós, que sois seus filhos amados, ó homens de pequena fé. Então Jesus nos convida para ter essa renúncia, essa resignação, essa esperança no mundo espiritual, no reino de Deus que está dentro de nós, dizendo: crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Mas eis que me vou na frente de vós, a fim de vos preparar lugar, para aí onde eu estiver, vós estejais também. Então Jesus é o sublime pastor de nossas vidas e nos advertia: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nos falou das alegrias, das recompensas, do galardão, das felicidades que nos aguardam no mundo maior. À medida que evoluímos, à medida que aprendemos com o exemplo de tantos avatares, de tantos homens iluminados como foi Chico Xavier. Para encerrarmos a nossa preleção, queríamos apenas falar mais um casinho, dá tempo, de 2 ladrões que, buscando assaltar Chico Xavier, colocam uma arma diante dele e lhe pedem tudo que tem. Chico tinha apenas 2 cruzeiros. E ele diz: por favor, não me machuquem, porque nós temos muitas crianças para cuidar. O ladrão olhou para ele, viu aquele homem simples, as roupas amarrotadas, o sapato tão velho que estava aberto, parecia a boca de um jacaré. E o ladrão olhou para ele e disse: veja, ele está pior do que a gente. Mas você é Chico Xavier? Sou. E o ladrão se compadece. Aponta a arma para o outro ladrão e disse: me passa tudo que você tem. E o outro: que é isso, rapaz? Me dê o que você tem, não discuta. Ele é Chico Xavier. Tomou o dinheiro e deu para Chico. E Chico, muito comovido, agradeceu.
Na hora que eles estavam indo embora, Chico lhe disse: Deus os abençoe. O bom ladrão olhou para ele e disse: Mas Chico, nós somos assaltantes, como é que Deus vai nos abençoar? Ah, meu filho, Ele abençoa a todos. E escolheu o próprio Cristo deixar a terra ao lado de 2 ladrões. Chico, assim como Deus, não fazia acepção de pessoas. Poema, para encerrarmos a nossa participação hoje, queremos fazer um tributo, porque devemos tanto a Chico. Onde chegamos que dizemos que somos espíritas, se a pessoa não for radical, as pessoas nos admiram pela caridade, pela simplicidade, pelo exemplo de Chico Xavier. Devemos muito a ele. Estaríamos sendo agredidos, certamente, muito mais se não fosse a sua vida de renúncia, a sua vida de paz, a sua vida de amor. Queremos então encerrar com um poema de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Será o nosso tributo a Chico, porque eu quero te dizer, Senhor, que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Deixa-me agradecer-te a honra de viver. Muito obrigado, então, por tudo que tu me deste, por tudo que tu me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos podem ver no altar da natureza, que podem contemplar a imagem, os olhos claros de Bezerra, que acompanham a ave ligeira, que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque com meus olhos eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos, que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro, Senhor, dá-nos a comiseração de ajudá-los, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por ti, meu Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que choram pelos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que a gente escuta uma vez e não esquece jamais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que chora e que geme no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois desta lida na outra vida, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, que canta, que ensina, que legisla, que alfabetiza, que trauteia uma canção. Pela voz que o teu nome profere, com sentida emoção, como fazia nosso Chico na sua oração. Pela minha capacidade de falar, deixa-me por aqueles que não podem pronunciar o teu nome, aqueles que padecem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Pois eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também escutarão, eles cantarão. Mas, obrigado pelas minhas mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos do amor, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, mãos de psicografias, pelas mãos que abraçam no seio o filho de um corpo alheio, sem nenhum receio, como se fosse do próprio seio. Deixa-me te louvar, e pelos pés que me levam a andar para todo lugar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra tantos marcados, amputados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu rogo por eles, pois eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar,
Não é importante se esse lar é uma mansão ou uma favela, se é um grabato de dor, um bangalô, um ninho, uma casa de amor, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de pai, amor de mãe, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é tão triste, Senhor, viver na solidão. Mas, se eu ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, uma cama para repousar, nem aí reclamarei, nem te maldirei, porque eu te tenho a ti. E te quero dizer obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque creio em ti, pelo teu infinito amor, pelo fato de sermos espíritas, por Chico Xavier, por Allan Kardec, por Bezerra de Menezes e por tantos apóstolos do bem, por Maria Santíssima e, por fim, pelo teu Filho Jesus. Por essa estrela de primeira grandeza que veio à terra para nos falar do amor, da caridade, da fraternidade, pelo sublime pastor de nossas vidas, pelo anjo que vela por nós, pelo esse sol de amor, de esperança e de paz. Deixa-nos te dizer, muito obrigado, Senhor, pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado, meus amigos. Muita paz. Muito obrigado. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, meus amigos. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Agradecer o pessoal da Nova Consciência pela paciência, a gente acabou estourando o tempo, viu, pessoal? Me desculpem. Meu querido Nildo, obrigado pela oportunidade.